Fala, gente! Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Aaron Lemos. Para quem não me conhece, sou professor da disciplina de Administração Geral, também Administração Pública, Gestão de Pessoas, todo esse contexto da administração, tá? Sei que vocês estão se preparando para o concurso da Cefaz Ceará. Nós temos a perspectiva da nossa prova discursiva. Além disso, nós temos ainda a perspectiva dos principais pontos que podem ser cobrados dentro do conteúdo de Administração Geral. O nosso edital ele não é extenso, ele é mega, ultra power extenso. Heron, você poderia aqui mostrar para a gente quais os pontos de sua aposta que você realmente entende que pode estar dentro deste conteúdo. Agora, tanto na ideia de uma prova discursiva, a gente poder trabalhar detalhe por detalhe, como também dentro de uma prova objetiva. Gente, eu tracei alguns pontos para vocês. Se a gente analisar, é muito comum nas provas do Sebrasp, eles praticamente darem bastante ênfase a alguns pontos, como, por exemplo, as teorias administrativas. Só que aí acende uma luz para a gente. Heron, as teorias ela é muito voltado para o contexto da administração. Realmente sim. Mas as teorias ela traz toda a fundamentação da forma de se pensar ao longo desses anos. Se você analisar, não estou falando dos modelos de administração pública que nós temos, patrimonial, burocrático e gerencial e suas respectivas reformas, não estamos falando sobre esse ponto. Nós estamos falando aqui sobre desde o pensamento da administração científica até a teoria contingencial, ou propriamente a teoria sistêmica. Se analisarmos aqui, nós temos algumas teorias que elas são bem destaques dentro desse contexto. Tanto que pode ser uma questão propícia de uma prova objetiva, como também de uma prova discursiva. Por que, Aaron? Porque eles vão dar bastante ênfase a esses pontos. Eles vão dar muita ênfase a esses pontos. Você pode ter certeza sobre isso. Vai dar muita ênfase. Então vamos lá. Se vamos falar sobre as teorias. O CESP poderia perguntar sobre uma teoria, perguntar o conceito, perguntar a característica, quem o criou, ou seja, quem seria o seu precursor, qual a finalidade, qual o pensamento dele referente a essa teoria. Então, eu vou colocar como primeira proposta para a gente as teorias administrativas. E dentro delas, eu vou trabalhar com vocês 5 teorias. Mas são 9, entenda a ideia. Quando eu digo 5, claro, a gente vai fazer alguns contextos relacionantes, porque a fundamentação tanto vai para a prova objetiva, como também vai para uma prova discursiva. Perfeito? Então você vai acompanhar comigo. Deixa eu colocar aqui nesse outro formato. Fica melhor você acompanhar comigo simultaneamente. Ok? Aqui. Eu vou deixar de início a minha rede social. Se vocês precisarem de alguma ajuda posteriormente à prova, alguma questão, pode mandar mensagem. Estou inteiramente à disposição para a gente poder relacionar esses pontos, tá? Então vamos lá. Aqui é o meu Instagram. Ele, arroba, Aaron Lemos, _, arroba Aaron Lemos, _. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma dificuldade, fique à vontade para você poder mandar sua mensagem, sua dúvida e a gente poder interagir, tá bom? Diante disso, olha aqui comigo. Tópico 1 do nosso conteúdo programático. Tópico 1, vou colocar ele aqui, ó. Tópico 1. Teorias administrativas. Se eu tenho umas teorias administrativas, essa ênfase que a gente vai dar serve tanto para a prova objetiva como também para a prova discursiva. Dentro desse contexto, eu te falei que nós temos 9 teorias e vou dar ênfase a 5 teorias. Eu vou colocar todas elas porque traz para a gente uma boa ideia de como a gente vai poder relacionar, e aqui eu vou te dar dicas até para você poder
fazer a sua prova discursiva, como também na prova objetiva. Então vamos lá. Primeira teoria a ser estudada, administração científica. Segundo, teoria clássica. Terceiro, teoria das relações humanas. Teoria neoclássica, teoria burocrática, teoria estruturalista, teoria comportamental, teoria sistêmica e agora teoria contingencial. Para a gente não perder aqui a ideia, aqui eu tenho Taylor, Fayol, Elton Mayo, Peter Drucker, burocracia, Max Weber. Dentro da teoria estruturalista, ela não tem uma pessoa que vai ser considerada o grande destaque de tudo. Não vai ter. Então eu vou usar um que atribui a ideia das tipologias organizacionais, que é que ele está querendo dizer que não temos organizações iguais, e essa pessoa nada mais é do que Amitai Etzioni. Amitai Etzioni. Teoria comportamental. Herbert Simon. Teoria sistêmica. Vou apagar aqui. Luigi von Bertalanffy. E a teoria contingencial? Temos aqui, na mesma circunstância da teoria estruturalista, eu vou colocar Chandler. Porque a teoria contingencial, ela é atribuída através de pesquisas. Então eu tenho Chandler. Outros pontos de destaque para a gente. Vamos lá. A sua ênfase é nas tarefas. Sua ênfase é na estrutura. Sua ênfase é nas pessoas. Sua ênfase é na estrutura. Sua ênfase é na estrutura. Sua ênfase é na estrutura. Sua ênfase é nas pessoas. Sua ênfase é no ambiente. Sua ênfase é no ambiente e tecnologia. Destaques que a gente vai ter aqui. É muito propício da nossa banca cobrar a administração científica junto com a teoria clássica, teoria sistêmica e teoria contingencial e um pouquinho da teoria das relações humanas, então vamos entender. Na nossa prova, ele pode perguntar lá do início. As teorias mais antigas, elas são teorias tradicionais, e elas alicerçam um pensamento inicial. E elas alicerçam esse pensamento inicial já para trazer toda essa ideia para a gente. Então, teorias de destaque pensando numa prova objetiva e também na ideia subjetiva. Falar um pouquinho sobre a administração científica. Você vai lembrar o pensamento de Taylor, que era justamente ter uma produção em massa, ter uma alta produtividade, sendo eficiente, fazendo com que o trabalhador, sabendo que ele não tinha nenhuma capacidade, ele não era especializado, mas sim que ele pudesse vir a utilizar os recursos da melhor forma possível.
Já dentro da teoria clássica, a ênfase é na estrutura, não mais no chão de fábrica, que era o nível operacional lá na administração científica. Na teoria clássica, é uma visão de cima para baixo, na qual Fayol começa a compreender que a organização ela tem várias funções, são funções dentro da organização. E ele estabelece cada um desses pontos para a gente. Então, são as relações que eles vão justamente atribuindo e fazendo. Então, nesse contexto, a gente já consegue relacionar. Então, eu tenho teoria das relações humanas, Elton Mayo, ele tem ênfase nas pessoas e aqui surge através da experiência de Hartoni. Era o que é que aconteceu para que houvesse essa pesquisa ou propriamente essa experiência? Estava tendo uma grande rotatividade dentro da empresa. Estava tendo uma grande rotatividade dentro da empresa. E essa rotatividade fez com que a organização contratasse Elton Mayo para que ele fizesse estudos e ele descobrisse o porquê dessa alta rotatividade. Começou a oferecer altos salários, mas a ideia não era altos salários. A ideia aqui era o contexto social. É tanto que, no fim da experiência de Hartoni, nós temos como conclusão o aumento da produtividade devido ao aspecto social, essas relações interpessoais dentro da organização. Aí vamos lá. A nossa teoria clássica, ela vai ser estudada posteriormente. Dentro da teoria neoclássica. Beleza. Porque, Heron, a teoria neo significa evolução, ele vai evoluir o pensamento. Teoria burocrática, ela teria uma probabilidade mínima de cair na prova. Você vai me perguntar por que essa probabilidade mínima. Gente, entenda junto comigo assim. A gente vai fazer uma prova na qual eu tenho um contexto público. E a teoria burocrática, ela é mais explorada justamente onde? Na administração pública. Se você olhar estatisticamente, como eu tenho feito durante anos e anos a avaliação sobre o Sebrasp, você vai perceber que a teoria burocrática ela vai ser um estudo totalmente voltado para quem? Justamente para essa ênfase das teorias, esquecendo a teoria burocrática. Esquecendo, é tanto que a maioria das questões, elas são voltadas aos modelos, no qual nós temos patrimonial, burocrático e gerencial. Perfeito? Aí a estruturalista é uma evolução da burocrática, a comportamental é uma evolução da teoria das relações humanas e chegamos à ideia de um sistema. Sistema é justamente quando esse sistema ele é influenciado por um ambiente. Esse ambiente é um ambiente externo, como preconiza a nossa teoria sistêmica. É um ambiente externo. Perfeito nessa ideia, a ideia que ele traça para a gente. Então, ele traz a ideia do ambiente externo. Ok? Então, nós temos um sistema no qual nós temos a entrada, nós temos o processamento e nós temos uma saída. Entrada, processamento e saída. Isso é a nossa teoria sistêmica. Já na teoria contingencial, o nome contingência significa incerteza, algo incerto. Então, ele traz para a gente ambiente e tecnologia. Está relacionado ao aspecto de incerteza existente. Perfeito? Esse foi o nosso primeiro tópico. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico é o planejamento estratégico. Do planejamento estratégico, primeiro ponto, que tem que ser analisado e você tem que lembrar do conceito. Segundo, as características dos níveis de planejamento. Outro, os elementos
do planejamento e outro o Balance Scorecard. E outro, o Balance Scorecard. Mas, Heron, por que colocar isso aqui, gente? Planejamento é aquela função de suma, ultra, mega, power importância. Se é muito importante, nós temos que trabalhar o seu conceito. Entender quando ele diz assim, que planejamento define os seus objetivos e os meios necessários para alcançá-los. Quando ele te diz isso, ele está dizendo que planejamento utiliza um plano. No caso, se é o nível estratégico, é um plano estratégico. O plano estratégico ele nada mais é do que um tipo de estratégia. Aaron, o que é o tipo de estratégia que você tanto menciona? Estratégia de crescimento, desenvolvimento, manutenção e sobrevivência. E isso é o que nós estamos atribuindo a essa ideia conceitual. Isso tudo para alcançar um objetivo. Heron, o que eu posso encontrar dentro de um plano estratégico? Você pode encontrar atividades, você pode encontrar pessoas, você pode encontrar recursos, orçamentos, certo? Programas. Isso tudo vai ser referente a essa análise do que nós vamos ter dentro de um plano. Aqui foi o conceito. As características dos níveis de planejamento. O que seria isso, Heron? Seria isso aqui, ó. Estratégico, tático e operacional. Ele está querendo que você saiba que a diferença entre uma característica do estratégico aborda toda a organização, do tático aborda cada unidade organizacional. Unidade organizacional é departamento em separado. E o operacional aborda cada tarefa, cada atividade, cada procedimento específico em separado. Ele faz toda essa análise. Aqui eu já coloquei 3 características diferentes. Outra, Heron, vamos falar sobre o tempo. Cada nível de planejamento ele tem um tempo. Estratégico, longo prazo, tático, médio prazo e operacional, curto prazo. Fechou essa ideia. Heron, outras características para a gente poder entender. O estratégico ele está relacionado à missão, visão, negócios, valores e uma ferramenta que vai ser relacionada que é justamente a análise SWOT. A análise SWOT é uma ferramenta que nós estudamos dentro do planejamento estratégico. Isso pode vir na prova? Pode. É corriqueiro de vir na prova? Sim. É muito corriqueiro. Beleza? Quem são os elementos agora? Aqui ele quer que você saiba o conceito de missão, de visão e valores. E lembrar que o planejamento estratégico ele vai fazer uma referência a uma ferramenta que estuda o ambiente. E ela nada mais é do que a matriz SWOT. Ela nada mais é do que a matriz SWOT. Aí lembre-se, aqui a gente vai atribuir como diferença elementos do planejamento, missão, visão e valores. Missão, razão de ser da organização, propósito para a qual essa organização ela foi criada. Visão, o que queremos ser no futuro, o que você vai realmente ter no futuro. Auditor fiscal da Receita Estadual do Estado do Ceará. Beleza? Então, veja. E os valores são justamente princípios. Ele é um contexto ético. Os valores são relacionados a crenças, a cultura, são relacionados a uma forma de poder orientar as ações das pessoas dentro da organização. No Balance Scorecard, você vai lembrar que ele nada mais é do que uma medição do desempenho. Ele nada mais é do que uma medição do desempenho, uma avaliação desse desempenho.
nós temos uma relação de causa e efeito. Agora nós temos a ideia de indicadores financeiros e não financeiros. Perfeito? Quem são esses indicadores? A gente já ir para um próximo tópico. Financeiro, cliente, processo interno, e aprendizado e crescimento. Fechamos aqui a ideia do planejamento estratégico. Nosso tópico 3 vai ser o assunto estrutura organizacional. Aí, gente, é aquela mesma ideia que eu já vinha apresentando para vocês, que a gente vai precisar conhecer pontos bem específicos já para a gente entender detalhes sobre eles, tá? Então vamos lá. Ele traz assim, estrutura organizacional. Aí é aquela pegada. Conceito. Elementos da estrutura. Tipos. Tipos de departamentalização. E tipos de estrutura. Fechou. Aí vamos lá. O conceito é bem simples, gente. Toda organização pública ou privada, de grande ou de pequeno porte, ela possui elementos que complementam a ideia da estrutura. A estrutura ela é um desenho, a estrutura ela é um layout. A estrutura nada mais é do que um conjunto de atividades que são interrelacionadas, na qual nós temos pessoas que utilizam recursos para alcançar um objetivo. Então, quando eu falo desse conceito, eu trago a ideia da existência de um organograma, que traz a divisão do trabalho, que traz um processo de comunicação. E dentro da divisão do trabalho, dividimos as atividades, dividimos as tarefas, traz a responsabilidade, traz a autoridade, mostra a hierarquia e assim sucessivo. Então, é esse contexto que ele vai apresentando. Isso é o conceito. Quando falamos do elemento, elementos nós temos vários, tá? Nós temos a especialização, formalização, centralização, cadeia de comando, amplitude administrativa e uma delegação. Pontos muito comuns sendo cobrados. Heron,
Tipos de departamentalização. A mais clássica é a funcional, gente. A mais clássica que é a funcional. Então, nós temos funcional, geográfica, cliente, produto, processo, projeto e matricial. Aqui eu vou colocar elas como destaque. Aqui você já consegue ter todo o desenho praticamente de como você pode se deparar com uma questão discursiva ou propriamente as questões objetivas. Estruturas, nós também temos os tipos, ó. Ele vai trazer linear, ele vai trazer funcional, linha, staff, divisional, matricial, em rede. Praticamente a gente tem tudo, filho. Aqui a gente tem tudo, gente. Ou ele cobra um conceito. Dentro do conceito, ele pode trazer a diferença entre a organização ou propriamente estrutura formal e informal. Ele traz para a gente o estudo dos elementos da estrutura organizacional. Ele traz aqui os tipos de departamentalizações, para a gente já entender. Aí ele vai trazendo cada um com suas respectivas características e o tipo de estrutura. Fechou? Aqui você já consegue relacionar todos esses pontos, ok? Vamos para o nosso quarto tópico. Gestão de processos. Aqui, mesma ideia. Conceito. Cadeia de valor. Classificação dos processos. Níveis de detalhamento do processo. Ciclo de vida do processo. E a gente já deu uma ênfase a muitos pontos, mas assim de forma bem específica, tá? Aqui, gente, tudo vai ser relacionado, fato. Tudo vai ser relacionado. O que nós temos? O que é o conceito? Para falarmos de um processo, ele tem que ter um início, um meio e um fim. Quando ele vai de uma ponta a outra, ele tem que ter um fluxo de atividade. Isso não foge à regra. Ele tem que ter um fluxo de atividade. E ele tem que ter um fluxo de atividade, nós estamos falando de um fluxo de atividades que podem ser analisados sequenciais, e essas atividades são atividades interrelacionadas. Essas atividades são atividades interrelacionadas. Perfeito? As atividades são interrelacionadas. O que é uma cadeia de valor? A cadeia de valor, gente, ela não é analisada somente um processo dentro da organização, mas um processo que ele vai se iniciar desde o fornecedor que entrega matéria-prima, entrega insumos, a organização recebe, tem uma entrada, há um processamento e há uma saída, produto ou serviço, e há uma saída, produto ou serviço. Perfeito? Essa é a análise que nós temos. É isso que ele faz, é isso que você consegue realmente ver.
Então, isso é a cadeia de valor. Vai desde o fornecedor até a entrega ao cliente final de um determinado produto ou serviço. Quando falamos da classificação dos processos, isso aqui é muito comum vir. Eu tenho um processo primário, processo secundário e um processo gerencial. Para a gente entender, primário é aquele que entrega um produto ou um serviço ao cliente final. Primário entrega um produto ou um serviço a um cliente final. Fechou. Isso é primário. Secundário é um processo de apoio ou de suporte. Apoio ou suporte. E o gerencial, ele traz a ideia de avaliação. Ele traz o contexto de ser estratégico. Os processos primários, você vai perceber assim, ó, os processos primários, eles estão sendo auxiliados por um processo secundário, por um processo de apoio, por um processo de suporte. Beleza? Já o gerencial, ele é um processo que traz mais o cunho de avaliação. Perfeito? Essa é a ideia da classificação, se classifica nesses três contextos. Quando falamos dos níveis de detalhamento do processo, você vai lembrar do macroprocesso, do processo, do subprocesso, da atividade e da tarefa. Perfeito. Aqui são os níveis. Para a gente analisar, eram quem tem o maior detalhamento. Aqui. E aqui eu tenho o menor. Maior, menor. Agora nós vamos para o ciclo de vida do processo. Nós vamos para o ciclo de vida do processo. Aqui nós temos, aqui é a visão do BPM CBOK. CBOK, ele é justamente um guia de boas práticas, ele é um guia que dá uma orientação, justamente para as organizações elas poderem implantar a ideia de gestão de processos dentro da organização. Quando nós falamos do BPM, o que é o BPM? É o gerenciamento dos processos de negócio. Gerenciamento dos processos de negócio. Ok? Então, ele traz gerenciamento de processo de negócio. O que é o ciclo de vida do processo? Nós temos aqui planejamento, nós temos a análise, nós temos agora o desenho e a modelagem. Temos a implementação, temos o controle e a avaliação e temos o refinamento. Eu estava brigando aqui um pouquinho. Aqui eu tenho um ciclo de vida do processo. Isso aqui já é um mundo para a gente falar. A gente falar do BPM, a nova ideia que é justamente desenhar, incorporar, monitorar, acompanhar, desenvolver, tudo isso vai fazer parte das ideias do BPM, tá? Traz justamente essa filosofia. Então aqui a gente traça esse contexto. Só que agora nós vamos para o nosso último assunto. E o nosso último assunto
é a gestão de projetos. Gestão de projetos. Último assunto, gestão de projetos. Beleza? Mesma ideia, nós vamos trabalhando. Conceito de projeto. Conceito de gerenciamento de projeto. Ciclo de vida. Projeto. Dez áreas. Conhecimento. 5. Grupo. Processo. Aqui você também é um mundo. Aqui nós temos como referência o nosso PMBOK, tá? Ele nada mais é do que um guia que traz orientações, que traz justamente essa visão de como se deve seguir já para poder estabelecer qualidade na construção do projeto. Aqui nós estamos trabalhando 5 pontos que eu considero que vai estar na sua prova. Fiz uma relação também com a Cefaz do DF. Cefaz do DF cobrou a administração pública, não cobrou a administração geral. Beleza, mas assim a gente consegue relacionar. Qual é o conceito de projeto? Projeto, gente, você tem que lembrar das suas características para que você possa conceituá-los. Projeto nada mais é do que algo exclusivo, algo não repetitivo, algo exclusivo, algo não repetitivo e para a gente entender ele é temporário. Então eu estou te dizendo que um projeto ele tem início, meio e fim. Ele tem início, meio e fim. Como característica, você vai analisar que o projeto ele vai ser exclusivo, ele não se repete, ele é único, princípio da unicidade. Ele é único, beleza? Então, ele traz esse contexto. Então, para produzirmos um projeto, ele tem que ter suas respectivas características. Objetivo definido, início, meio e fim, uso de recursos, custos, qualidade, tempo, tudo através de um contexto limitado, porque ele precisa chegar a esse fim. Quando falamos do gerenciamento de projeto, o gerenciamento do projeto seguindo o PMBOK, sexta edição, ele atribui a ideia de 49 processos. Engraçado, aqui são 10 áreas e aqui são 5 grupos. Se você fizer a multiplicação, tenha em mente dizer que nós temos 50 processos. Falso. Nós temos 49 processos de acordo com a sexta edição do PMBOK. O que é que eu estou querendo passar para vocês? O que é o gerenciamento de projeto? Ele é o conjunto de habilidades, técnicas, atividades e conhecimentos que são desenvolvidos com a utilização do PMBOK. Então, esse conjunto de atividades, de gerenciamento, de habilidades, de técnicas, utilizando nada mais, nada menos do que o PMBOK, que são 49 processos. O que é o ciclo de vida? O ciclo de vida são 4 etapas. Eu tenho ela. Iniciação, alguns doutrinadores traz concepção. Organização e preparo. Implementação e encerramento. Fechou as 4 etapas. Aí agora a gente vai falar das 10 áreas de conhecimento. Tá? Nós temos aqui, quem são essas 10 áreas? Eu vou te mostrar a mudança que já ocorreu, já é uma mudança que já tem bastante tempo, da 5ª para a 6ª edição. E nós temos, nas 10 áreas, integração, escopo, custo,
Tempo, não é mais tempo, é cronograma. Não é mais tempo, não temos a área de conhecimento ou a área de gerenciamento tempo. Agora é cronograma. Então, cronograma, qualidade, deixa eu ver mais aqui pela ordem. Recursos humanos não são mais recursos humanos, agora é só recursos. Comunicação, risco, aquisições e partes interessadas são 10. Heron, quais foram as mudanças que ocorreram? Quais foram, deixa eu colocar, quais foram as mudanças aqui? A gente colocar integração, escopo, custo, cronograma, recursos, qualidade, comunicação, risco, aquisição, e partes interessadas. Fechou? E os 5 grupos para a gente fechar a nossa participação aqui no nosso projeto. Nós temos, isso aqui caiu na Cefaz DF, viu? Iniciação, planejamento, execução, controle e monitoramento, controle, e monitoramento e encerramento. Aqui nós temos os 5 grupos de processo. Beleza? Aqui foi pontos que eu, Heron, considero de suma importância no nosso estudo. Beleza, gente? Então aqui eu fui praticamente colocando as minhas apostas em cima do conteúdo programático da Cefaz, prova, banca, Sebrasp. Beleza, gente? Vocês façam uma excelente prova, que foram minhas apostas. Aqui a gente traçou esses principais pontos aqui, 5 temas que eu escolhi dentro desse contexto. Beleza, gente? Um forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu, gente. Boa prova. Aguardo as mensagens de vocês. Valeu!